Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia, e estamos de volta com o nosso Bom Dia Clube Entrevistas, e eu acho que a audiência, você que está aí do outro lado, você que está dirigindo, está na sua casa, no seu trabalho, você está tão na expectativa quanto eu, de tanto que eu falei dessa entrevista, de tanto que eu falei desse nosso convidado, e estou super feliz em recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Clube, porque a gente vai falar, o nosso tema hoje é saúde sexual masculina e os desafios contemporâneos, e o nosso convidado de hoje é o Dr. Flávio Machado, que é médico em saúde sexual masculina e também fundador do Instituto Homem. Formou-se em medicina pela Universidade Federal do Paraná e possui certificações na área da medicina sexual pelas universidades de Colômbia e Harvard, nos Estados Unidos. O doutor é chique, gente, estudou bastante fora do país, exatamente. Doutor, bom dia, que prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Clau, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente na Clube FM. Já conhecia a rádio, já era fã, e estar aqui para mim tem um significado muito especial, principalmente falando sobre esse tema, que é um tema muito importante para todos os homens, para todas as mulheres, para todas as famílias que estão acompanhando a gente, que é a saúde sexual masculina. Exatamente, e a clínica especializada em saúde sexual masculina, que é o Instituto Homem, inaugurou a sua 16ª unidade, que são distribuídas pelo todo o estado de São Paulo, Santa Catarina, e nós, paranaenses, fomos agraciados com a 16ª, então a gente fica super feliz, porque foi ontem a inauguração, né, doutor? Foi boa a inauguração? Nossa, não foi boa, foi ótima, Ai, foi maravilhosa. Nós tivemos ali uma procura imensa de homens, inclusive é o recorde que nós temos no nível nacional de consultas agendadas antes da inauguração. Então, um volume que a gente assim até não esperava, de pessoas que estão querendo se cuidar, de homens que estão querendo dar chance à sua vida completa, né, a sua saúde completa. Então foi muito legal, um momento muito especial ontem. Ficamos muito felizes para conseguir trazer essa realidade para a Tríplice Fronteira, né? Doutor, dentro da missão de vocês tem a democratização à saúde sexual masculina. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? Nós falávamos aqui um pouquinho antes de entrar no ar, que para nós mulheres, né, hoje, graças a Deus, sem tabu, nós falamos sobre sexualidade, sobre, né, realmente, sobre cuidar da nossa higiene íntima, sobre a nossa saúde íntima, né? Ai, mas precisa falar, tem que ser falado, óbvio, tem que ser dito muitas vezes, né, doutor? E homens, clínica para homens, no formato do Instituto Homem, são quase raros em nosso país, e eu fico super feliz de o doutor ter trazido esse empreendimento aqui, assim os homens de Foz do Iguaçu e região vão ter um atendimento especializado. Antes da gente falar, doutor, da clínica, conta um pouquinho sobre o senhor. Se formou aqui no Paraná, tem mais gente de médicos na família, como é que é essa história? Olha, essa história começa no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, num lugar muito simples. Eu sou de uma família muito simples, muito humilde, uma região muito carente do Rio de Janeiro, mas desde 4 anos de idade eu tenho uma coisa no meu coração, que é ser médico, que é fazer o bem e ajudar as pessoas. E foi onde que eu, depois de muito choro, sangue, suor, a gente conseguiu... A gente se mudou para Curitiba, minha família se mudou para Curitiba um pouco antes da faculdade, e aí eu fiz a Universidade Federal do Paraná, então a minha alma mater é aqui do Paraná, meu primeiro CRM, tá? É aqui do Paraná, porque hoje a gente já tem em outros estados, né, as unidades do Instituto, tem o CREMESP, tem o CRM Santa Catarina, mas o meu primeiro é daqui do Paraná. Me considero também um pouco paranaense, porque eu fiquei 17 anos em Curitiba. E logo no início da formação, eu já percebi uma carência muito grande nessa área da sexualidade masculina. Muitos homens com muitas questões, com muitas necessidades vindo para mim, e eu sem saber o que responder, eu sem preparo para conseguir ajudá-los. E isso é de uma forma geral, assim, na medicina. A gente não está muito preparado para essas questões.
E aí foi onde eu tive que me debruçar em cima dos artigos científicos, tive que me esforçar muito, me juntei com grandes homens do mundo, nomes, né, no mundo, nessa área da sexualidade masculina, viajei um pouco e consegui criar um método de diagnóstico e tratamento realmente que fosse efetivo, diferente, mas que conseguisse trazer essa segurança e essa parte científica também para as pessoas. Aí, há 5 anos atrás, a gente começou a primeira unidade do Instituto Homem, aí que entra a história do Instituto Homem, né? Começamos com esse intuito realmente de fazer a diferença, de alcançar essas pessoas. A gente está falando, Clau, de uma coisa que afeta 90% dos homens. Se for somar todas as disfunções sexuais, é a maioria esmagadora. Assustador. 90%. E a gente não fala sobre isso quase, não existe política pública sobre isso. Tinha que ter outdoor falando sobre essas coisas. E muitas vezes o homem sofre calado e isso vai agravando. E aí, graças a Deus, a gente teve uma aceitação muito grande em Sorocaba, uma coisa assim que surpreendeu a todos. A gente começou a abrir as outras unidades aos poucos. E agora, depois de 5 anos, a gente está inaugurando a 16ª aqui na Tríplice Fronteira. Assim, para mim, é um momento muito importante para a saúde sexual masculina do Brasil e também aqui da Tríplice Fronteira, né? Com certeza. Ai, que bom, a gente fica super feliz, doutor, ainda mais com essa conversa franca com o doutor aqui, contando um pouco, né, sobre a sua formação, o porquê resolveu fazer essa especialidade, mas principalmente trazendo para a nossa audiência essa humanização, né, doutor, desse assunto, porque ele assim, vamos dizer, cercados de tabu, né? Porque o homem é um ser que deve ser infalível, não pode chorar, não é fraco, e imagina falhar neste momento, né? Que é um momento tão íntimo, é um momento, né, de estar com a pessoa que você ama, e aí você, porque aí até a esposa você vai se sentir mal, porque você diz assim, meu Deus, é comigo o problema, você não me ama mais. Nossa. Como assim? Porque nós mulheres também fomos colocadas em nossas cabeças que os homens não falham. E se falha, o problema é nosso, né? Que a gente não está fazendo o que deveria realmente fazer, ou porque o homem não nos ama mais. Então, doutor, eu queria que o senhor começasse contando por que os homens estão falhando na cama. É de agora? Isso é antigamente? Já faz anos? Como é que é isso? Até esse assunto que você falou do casal e como que é essa dinâmica depois que começa alguma dificuldade nessa área, é uma conversa muito profunda, assim, né? Se você for parar para pensar. Existe uma construção que não é de agora. Se você for ver figuras rupestres, por exemplo, na pré-história, antes de a história começar, você vai ver figuras rupestres com um homem em ereção. Então, desde os primórdios da civilização humana, a força erétil, a virilidade do homem é algo que diferencia ele dos outros, que cria poder para ele, que cria identidade no homem. Aí, daí para frente, vem todos os outros tabus, porque se ele tem problema nessa área, ele não é mais homem, e a mulher também não é mais mulher. Exato. Porque ela não consegue trazer essa realidade para ele. Mas, ao longo do tempo, isso tem piorado. A saúde sexual masculina no mundo tem piorado. Eu faço parte da Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Inclusive, sou o único representante aqui da América Latina no Comitê de Jovens Cientistas. E a gente vê... Eu tenho contato com médicos nessa área do mundo todo. E a gente vê que é algo que está assustando. Muito, principalmente depois da pandemia, esse número de homens com esses problemas, seja disfunção erétil, ejaculação precoce ou queda de libido, está aumentando assustadoramente. Aí a gente precisa pensar o seguinte, Clau. O cara não se alimenta direito. O cara não faz atividade física. Tá com sobrepeso. Tá com pressão alta, colesterol tá alto, diabetes. Você acha que não vai falhar na cama? Tá tudo um conjunto. Tá tudo errado. E a gente acha que é separado. O homem acha que é assim, não, eu vou viver da vida que eu quero, fazendo tudo errado, mas na cama eu tenho que funcionar.
contrassenso. Porque você precisa ter um conjunto de coisas para você ter também saúde sexual. Você não é um homem de ferro, igual do filme, né? Do filme, é. Você é um ser humano Você é normal. humano, é humano. Ô, doutor, tudo bem, aí nós estamos falando, por exemplo, aí, homens que não se cuidam, não têm boa alimentação, né, já estão com outros problemas de saúde, que seja pressão alta, colesterol, diabetes, mas e como assola também mais jovens também, né? E aí as pessoas acabam buscando refúgios em medicamentos e depois isso também vai ter outros resultados. Como é que faz para tratar e cuidar de uma forma tão geral homens? Doutor, como que eles chegam hoje no seu consultório? Qual é a maior queixa hoje no seu consultório? No mundo, inicialmente, isso eu falo até 2 anos atrás. Eu acompanho bem essas coisas, né, por participar da Sociedade Internacional e participo de alguns comitês. Eles falam assim, inicialmente era a disfunção erétil. Era a disfunção mais comum no mundo, assim. E agora, de uns 2 anos para cá, o jogo virou, né, como fala. A ejaculação precoce já é a disfunção erétil mais comum no mundo, principalmente depois da pandemia. Qual que é a ideia nossa? A gente acha que é por causa do estresse, da ansiedade pós-pandemia, essa nova realidade que nós estamos vivendo. Isso acabou intensificando as ansiedades e as preocupações, e aí a ejaculação precoce está engolindo. Em torno de 45% de todos os homens, quase metade de todos os homens no mundo. No mundo. Olha o que o doutor está trazendo pra gente. Olha só, gente. É no mundo, não é no Brasil. No mundo esse problema. 45% dos homens no mundo têm ejaculação precoce. 45%. Só ejaculação precoce, tá? A disfunção erétil daí varia. Por exemplo, 30 anos de idade, Clau, você acha que é um homem novo ou não? Jovem. Jovem, né? Jovem. Poucas pessoas sabem, mas 30% de todos os homens com 30 anos têm disfunção erétil. Disfunção erétil. Quase 1/3. O que causa isso, doutor? É tudo. Alimentação errada. Se você hoje for medir o colesterol das crianças de 9 anos, vai numa escolinha dessa e mede o colesterol das crianças. Vocês vão cair para trás. Tá um conjunto de coisas que estão silenciosas. Aí você fala assim, a pessoa chega com 30 anos, tem um infarto. Aí fala assim, nossa, que estranho, fulano infartou com 30 e pouco, 40 anos, que coisa estranha. Mas não mediu o colesterol dele quando tinha 10. Sabe, não viu o nível de glicemia dele quando tinha 20. E todas essas coisas são silenciosas. Ninguém tá vendo. Olha que dado importante que o doutor está falando aqui. Lembra, doutor, que depois da pandemia, 1 ano depois, 2 anos, começou a dizer que muitas pessoas jovens estão infartando, tendo infarto. E aí muitas pessoas estão falando sobre vacinação. Mas olha a importância. Nós temos um histórico, né, de 2000 para trás, aí, de 2020 para trás. É exatamente isso. Com crianças com sobrepeso, adolescentes tendo uma vida totalmente sedentária. O doutor está trazendo um dado super importante que deve ser, sim, analisado pelos médicos, mas principalmente por nós, né? A nossa audiência ouvindo e entender a importância, né, doutor, de cuidar da sua saúde. E aí depois vai aumentando, conforme a idade vai aumentando a porcentagem de homens com disfunção erétil. Então, é fácil até de decorar. Com 40 anos de idade, 40% dos homens têm. Com 50 anos de idade, 50% dos homens, metade. Nossa. Com 60 anos, 60%. E assim por diante. Então, se você for somar a ejaculação precoce, que é 45% em todas as idades, e mais a disfunção erétil, que vai aumentando década a década, a gente está falando de mais de 80%, 85%, 90% dos homens. A gente ainda não falou da diminuição da libido ainda. Pois é. Então, quer dizer, é uma coisa que tá aí. Se a gente não falar, ou se a gente falar, as pessoas vão estar sofrendo do mesmo jeito. Exato. Então é melhor a gente falar, a gente fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo, para elas tomarem atitudes corretas, em vez de ninguém falar nada, e muitas vezes nem o casal conversa sobre isso. Não fala sobre Simplesmente isso. O homem fala assim, não tô afim não, amor.
a dor de cabeça passa da É, mulher pois pro homem, é. né? Ai, Não, eu tô hoje com eu dor de que- cabeça. Hoje eu que tô com dor de cabeça, bem. Porque tá vendo, doutor, como nós somos uma sociedade machista, a ponto de que como assim, meu marido? Aí sabe o que a mulher pensa? Safado, tá me Tá traindo. com outra fora. Aham. Uhum. É muito. Ó, a gente recebe. Bem, nesse tempo aí, de 10 anos atendendo nessa área da saúde sexual masculina, eu atendi mais de 5.000 homens e casais, né? No consultório. O que eu vejo geralmente quando os casais vão lá na consulta juntos? Eu vejo que tá um desgaste muito grande. Existem muitos anos passados de algo que eles não resolveram. Porque essa área da sexualidade, ela é algo fundamental no relacionamento. E quando ela não está ok, como que falam, né? Tem um elefante na sala. E se não falar nada, irmãos. e viram irmãos, e aí, muitas vezes, isso vai minando o relacionamento. Sim. A mulher, a tendência da mulher, como a gente vive numa sociedade muito ainda patriarcal e machista, a tendência da mulher é sempre se culpar, né? Sim. Algum problema na casa, a mulher se culpa. Qualquer situação, a mulher se culpa. E isso traz perigos, porque a mulher, ela começa... A autoestima da mulher também abaixa. Do homem nem se fala, porque ele já não é Sim. mais homem, né? Na cabeça dele. Sim. E aí tem essa questão. Então tem 3 formas da mulher lidar com o problema de disfunção sexual no homem. Tem algumas que vão achar que o problema é delas, vão se culpar. Tem outras que vão culpar o homem, falar, esse galinha tá com outra na rua, Com por certeza. isso que não tá querendo aqui. E terceiro, que eu acho que é a melhor de todas, ela vai conversar com ele sobre isso e vai procurar ajuda juntos. Mas vai ter esses 3 estágios, doutora. A primeira vai se achar, tipo, tô gorda, tô Geralmente. feia, E não se falam, gosta tá? mais, não me ama mais e vai ficando na dela, né? Vai ficando. Aí a segunda ela começa, tá me traindo, mas tenho certeza, porque imagina lá no início do nosso relacionamento, esse fogo, homem não parava. fazia tudo, aham. Agora, aí, né, vai e começa a fuçar, começa a procurar, diz, mas não tá fazendo nada Daí de acha errado. tadalafila na gaveta. Aí acha um remedinho, como é que é aquele azulzinho, o Viagra. É o Viagra. Aí começa a pensar o quê? Isso é um processo que não é... Às vezes as mulheres ouvem, né? Falam assim, nossa, parece que ele sabe. Parece que ele tá lá na minha casa. Mas é porque depois de a gente atender tantos anos nessa área, Sim. a gente já sabe o que acontece. Vocês não estão sozinhas. E os homens que estão ouvindo, vocês também não estão sozinhos. A gente só precisa colocar luz nisso. Enquanto tá no escuro, ninguém sabe, ninguém consegue resolver. Como que você vai consertar uma coisa que tá no escuro? Primeiro você tem que colocar luz. E o caminho inicial, muitas vezes as mulheres perguntam, falam, tá bom, doutor, então como é que eu vou ajudar meu marido? Porque a situação é essa, Sim. né? Como é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu falo é assim, não trazer peso e conversar de forma leve. Porque se ela quiser encontrar culpados, a conversa não vai ser boa, né? Não vai. Falar, eu quero saber quem que é o culpado disso daqui. Aí vai dar confusão, vai dar briga, aí vão sair... Por que isso tá acontecendo? Você entendeu? Como assim? Olha que eu tô me cuidando, doutor. Isso, né? Aí fala, não, porque eu ganhei peso e você agora não gosta mais de mim, porque aquele fogo que você tinha não quer mais eu. Então, não é esse o caso. A gente precisa trabalhar com o problema. Falar, nós temos essa dificuldade, isso é algo importante para nós. Eu sei que também é importante para você, porque você gostava muito. Então, como que a gente resolve? Nós temos porque a forma certa de tratar um problema de saúde é como? Com o médico. É. Exame médico. E isso é um problema né? de saúde. E especialista na área, né, doutor? Para não ficar inventando moda, né? Assim, eu falo que assim, todos os médicos, todas as especialidades Sim. têm algum conhecimento nessa área da sexualidade masculina. Assim como eu, quando me formei, tinha, mas cada área tem a sua área de atuação, tem a sua expertise. Sim. Então, quando a gente quer tratar algo de uma forma mais efetiva,
é bom que a gente procure alguém que já tenha uma vivência muito grande naquilo. Em todas as áreas, né? Não só na área médica. Mas é muito importante a gente procurar mesmo. Doutor, porque assim, a gente tem o Medicina e Saúde aqui na Rádio Clube, que vai ao ar nos sábados de manhã, e a gente fala muito sobre saúde, né? É só pautado exatamente sobre a saúde, e todos os médicos falam que nos últimos 10 anos, né, muitas drogas, muitas novidades, foi uma coisa assim, realmente, né, que foi um divisor de águas na vida de médicos. Então, quando o doutor fala em especialidade, ter o conhecimento, estar dentro da área faz toda a diferença, porque está ali toda hora entendendo, indo estudar, buscando atualização, e o doutor está dentro, né, de uma equipe médicas que não é só brasileiros, é do mundo inteiro, então consegue abranger e ver realmente o problema como ele é, né, doutor? Tratar como realmente tem que ser tratado. Me diz uma coisa, doutor, nós já falamos um pouquinho de disfunção erétil, também falamos um pouquinho de ejaculação precoce. E o libido, doutor? Compra no mercado isso? Como é que faz? Como que resolve? Aonde encontra isso, doutor? Onde que se acha? Né? Como que se trata isso, doutor? Na verdade, assim, ó, os homens, eles têm uma ideia um pouco equivocada de libido também. A libido masculina, eu acho que tem a ver com momentos de oportunidades que o homem pode pensar em obter as relações. E esses momentos, eles geralmente são quando você tem alguma reação no corpo. Então, quando o homem tem uma circulação sanguínea adequada, quando o homem tem uma saúde, uma função erétil adequada, ele tem durante o dia pelo menos 3 a 5 ereções espontâneas. Olha. São ereções que não foram estimuladas, não teve nenhum motivo claro para se ter. É só a saúde do corpo mostrando. Saúde do corpo normal. É o que geralmente os homens tinham quando tinha lá 20 anos de idade, né? 15 anos de idade. Falava, nossa, eu andava e eu nem estava pensando em nada e tinha repente as ereções, né? E esses momentos, eles vão... A primeira coisa a perder quando o homem tem alguma disfunção erétil leve são as ereções espontâneas e a ereção matinal. Essas já somem. E o homem não percebe. Esse que é o problema, porque a vida está seguindo, né? Sim. Ele está trabalhando, está resolvendo problemas. Está no olho do furacão. No olho do furacão. E isso afeta muito a libido, porque quando você não tem mais essas janelas de oportunidades, de pensamento, porque o homem pode estar, eu brinco, né? Pode ser até padre. Se tem alguma ereção espontânea durante o dia, ele vai ter que escolher. O que eu faço? Agora eu não posso fazer nada porque eu tô trabalhando, mas à noite... Você me espera em casa, mulher. À noite você ainda manda um áudio ainda pra esposa, né? Então, isso eu acho que tem muito a ver com a libido. Agora, outra coisa que é muito importante, e aí também vou falar, que os médicos pesquisadores estão assustados no mundo, é a diminuição da testosterona. A testosterona no mundo está baixando, principalmente após a Covid. A gente acha que pode ter alguma relação com o contato com o vírus da Covid-19. Porque, inclusive, durante as infecções e após as infecções, foi feito um levantamento e diminuiu pelo menos 20% nesse nível de testosterona. Então, historicamente, esse nível de testosterona tem abaixado, década a década, só que depois da Covid despencou, vamos dizer assim. Claro que isso vai afetar também a libido, porque o hormônio mais importante na vida do homem é a testosterona. Só que a testosterona, daí a gente está entrando num assunto muito mais amplo, porque a testosterona é para tudo no homem, não é só para a parte sexual. O homem que tem uma testosterona abaixo do normal, ele tem maior chance de infarto, de derrame, de câncer. Então, isso tudo que são as maiores causas de morte. O homem que tem menos testosterona, ele morre antes. Olha. Então, eu acho que assim, a testosterona devia ser algo que todos os homens
deveriam saber na ponta da língua. Quanto você está com a sua testosterona total? É como o peso na balança, mais ou menos. É tipo o peso na balança. Deveria todo mundo saber, porque é muito importante e fundamental para a nossa vida. Ô, doutor, eu gostaria que o senhor falasse para a nossa audiência, já são 11 horas da manhã, meu Deus, eu vou estourar o horário, eu não estou nem aí, porque o assunto requer, doutor. Eu queria muito que o doutor falasse para a nossa audiência a importância de entender, o doutor falou sobre testosterona, não é para você sair aí achando que vai aplicar só testosterona assim, à vontade, Meu não é Deus. por aí, né, doutor? Eu gostaria que o senhor frisasse como é que funciona uma consulta hoje no Instituto do Homem, para o homem que está nos ouvindo entender mais ou menos como funciona. Claro. A gente está falando que a testosterona é um hormônio mais importante do homem e que faz ele viver mais ou menos. Ou seja, isso é muito sério. E aí, o homem, ele ouvindo isso, ele fala assim, então eu vou lá na porta da academia, que tem um fulano lá, que pega uma testosterona do Paraguai, muito boa. Tempo os cavalos faz bem. E faz ótimo, os cavalos ficam fortes. Eu vou colocar também. Não faça isso. A testosterona, primeiro de tudo, quando você vai na consulta, lá no Instituto, vamos até frisar essa questão, que lá no Instituto nós temos um sigilo total e absoluto. A gente protege o homem até o último. Então, ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp, já vai ter todo um cuidado para responder. Pouco eu vou dar o número. Calma aí que eu já vou dar o número. Vai ter todo um cuidado para responder. Porque se esse homem falar assim, eu não posso falar hoje, só amanhã, ou posso falar só depois das 6, a gente já cuida. Porque tem que ter um sigilo até para responder o WhatsApp desse homem. Depois, lá na consulta, a clínica, ela é uma clínica que ela não é igual às outras, que tem uma sala de espera conjunta, todo mundo sentado, um olhando para a cara do outro, lá que tem uma telinha, uma TV e tal. Não. Lá são cabines de espera individual. Então não tem uma exposição jamais. A gente tem um protocolo muito rígido dentro do Instituto para tirar um paciente de uma sala e colocar em outra. Tá certo. Então, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, esse paciente vai ser exposto ou vai ver outro paciente dentro da clínica. Às vezes a clínica está lotada, tem 10 pacientes, mas estão tudo em cabine ou nos atendimentos. Olha então, só. As cabines são individuais ou de casal, porque às vezes quando vai o casal, inclusive aconselho todas as mulheres irem junto, também terem essa experiência lá no Instituto, que é muito legal, a mulher entender esse mundo, acompanhar o marido. Só que a gente pede os exames antes, porque você não pode fazer uma reposição de testosterona sem você saber se você precisa ou não. Primeiro a gente precisa saber o nível de testosterona, depois a gente tem que saber o motivo dessa testosterona estar baixa, e aí, dependendo do caso, a gente vai fazer a reposição, mas aí com segurança, da quantidade adequada e de uma forma que depois você não vai ter problemas. Porque imagina, a testosterona baixa é um problema, mas se você fizer errado, você vai arranjar um monte de outros. Aí sim vai dar infarto, aí sim vai afetar a produção natural da testosterona, aí sim vai dar outros problemas, disfunção erétil, tá? Tem um monte de bombadão aí que tá tendo problemas e procura a gente para ajudar. Aí tá com a testosterona lá na em estratosfera cima e a função sexual lá embaixo. Daí não tá funcionando, daí também não é o tal do equilíbrio, né, doutor? Equilíbrio e saber como fazer as coisas, como alcançar o objetivo. Não é de qualquer jeito, né? Os fins não justificam os meios. Você não pode, na área da saúde, com a sua saúde, brincar. Você não pode achar que você pode fazer... não, eu vou fazer aqui. E os pacientes, às vezes, eles, coitados, eles são sinceros, eles falam pra gente. Falam, até essa semana teve um paciente que eu atendi, ele mostrou, eu tô usando esse remedinho aqui, um remédio de internet, tudo preto, a embalagem, você entendeu? Não tem escrito o que tem dentro daquilo, não sei o que, força de cavalo. Isso aí eu falo... Olha só, olha o que ele está colocando. Amigo, você não pode fazer isso. Isso é perigoso. Você não tem nenhuma segurança nisso. Não, mas é que estava lá, daí eu cliquei no botãozinho e falou que ia fazer o seu touro. E falei, cara,
é perigoso. Isso mexe com a sua saúde. Você sabe que isso pode ter coisas que tá te afetando por dentro. E não tá resolvendo o problema, claro. Porque não vai agir na raiz do problema. Porque aí tem todo um entorno, como o doutor falou, né, doutor? Que é lá o colesterol, né, a pressão, da diabetes, a alimentação, a vida sedentária, é tudo isso, né, doutor? É um conjunto. Precisa, quando pensar, né, em saúde íntima, precisa pensar em saúde num todo, né, doutor? Inteiro. Olha que coisa maravilhosa, porque você não vai só cuidar daí da sua saúde sexual, mas você vai cuidar do seu corpo, você vai viver mais, porque o número de viúvas é muito grande. Por quê? Porque os homens não se cuidam. Não se cuidam ou se cuidam da forma errada, né? Porque não tem aquele ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco? Todo mundo tem um pouco. Pois é, e nós aqui na fronteira, né, doutor, como a gente estava falando antes, temos essa facilidade de comprar aí no Paraguai outros remédios, né? Sem autorização da Anvisa e com que uma não facilidade. Precisa de receita, né? Sem precisar de receita. Então, eu acho que até tá aí, Cláudio. Eu acho que é por isso que a gente está tendo uma procura muito grande aqui em Foz. Eu acho que os homens estão cansados desse negócio de remedinho milagroso e eles estão querendo algo mais sustentado, algo que realmente forme uma saúde de verdade para ele. Porque não adianta você querer tapar o sol com a peneira, mascarar ou não falar sobre isso ou deixar para lá. Muitos homens chegam para a gente, às vezes, Cláudio, em situações graves de disfunção erétil, 20, 30 anos sem relação sexual. Homens que antes eram super viris, sabe, tinham muito prazer e hoje eles estão lá, sabe? E muitos deles, eles falam assim, doutor, eu comecei a pescar porque... E muitas vezes vem depressão. Depressão e a irritabilidade... uma coisa muito importante, eu publiquei um artigo científico no Congresso Mundial de Saúde Sexual, que teve agora ano retrasado, que falava exatamente sobre isso. Os efeitos psicológicos das disfunções sexuais nos homens do Brasil. E eu fiz um levantamento e eu vi que, pasmem, os homens que têm disfunção sexual, qualquer uma, é grupo de risco para suicídio. Olha só. Esse silêncio é por causa da gravidade da coisa. Exato. Estamos vivendo setembro amarelo, né, doutor? Porque prevê aí, né, o a prevenção, o suicídio. suicídio, né? Então, olha a importância, quantos desdobramentos, doutor. Muita coisa. A gente atende, igual eu já atendi alguns pacientes e falo assim, doutor, eu vim aqui porque eu tenho cabeça boa. O meu irmão fez besteira. Tá? Colocou na carta, inclusive, escrito isso. Olha só. Então, não é por aí, não é deixar pra lá. Ah, não, eu vivo sem, tranquilo. Cara, não é assim. Primeiro, tem o outro lado, não é só você, tem a sua parceira. Exato. Tá? Segundo, no fundo, você tá se submetendo a isso. Isso não é a sua escolha. Você gostaria de ter função sexual, sim, mas você está se submetendo. E hoje, Cláudio, você falou, né, das evoluções na área médica, né? A ciência evoluiu muito na área médica. Eu posso falar que na minha área da sexualidade masculina evoluiu um pouco mais ainda do que as outras. Olha só. Porque esses dias mesmo eu estava falando, medicamento para cardiologia, para alguma coisa, se usa há 20 anos, há 30, 50 anos. Na área da saúde sexual masculina, não. Cada mês tem um medicamento novo, estão fazendo estudos novos, porque é uma área muito importante e cada vez mais está se dando foco para isso. Olha que isso realmente doutor, pauta para o senhor voltar muitas vezes aqui. São 11h10, eu estourei 10 minutos do nosso tempo, mas foi por uma boa causa. E a gente nem falou de andropausa, né, doutor? Que eu queria muito falar sobre isso. E o doutor vai ter que voltar mais vezes aqui. Tem que prometer, porque se prometer no microfone, eu sei que volta. Prometo, com certeza. Missão dada é missão cumprida. Sim, até porque a minha futura esposa também é aqui de Foz. Ah, é?
Então, meu grande amor é daqui, nascida e criada aqui em Foz, dermatologista, inclusive, Já médica falou também. com a gente aqui no ar, né, doutora? Isso, Essa a doutora Franciele. Aham. Então, com certeza, eu vou ter muitos motivos para vir para Foz. Pode ficar tranquilo. Então tá certo, tá combinado. Então o doutor vai voltar muitas outras vezes aqui para a emissora para a gente bater um papo e falar sobre esse assunto que é cercado de tabus, é cercado, né, de ai meu Deus, não dá para falar isso, ai não, vamos procurar cuidados, com um amigo, né? não fala, não sei o que, né? A gente quer desmistificar isso e dizer para você que está aí do outro lado, você que é homem, tem sim alguém que vai cuidar muito bem de você, com sigilo, com muito cuidado e com muito carinho. Ó, eu vou deixar o telefone, doutor, posso? Pode. É 0800 123 0777. Não é a Jovem Pan, mas eu repito. 0800 123 0777. Doutor, Ótimo. como que é mesmo o seu nome? Eu quero passar as minhas redes sociais aqui, por tá favor, bom? Para doutor. todo mundo conseguir. Porque lá nas redes sociais eu converso com os pacientes, tiro dúvida, a gente bate um papo. Vai congestionar essas redes. Ah, adoro, porque eu mesmo respondo. É o doutor mesmo que responde. Mesmo que respondo, com muito carinho todos. O Instagram é drflaviomachado.médico. Dr de doutor, Flávio Machado, .médico. Daí pode mandar mensagem, conversa mesmo, tira as dúvidas. É melhor perguntar para mim do que perguntar para o chat GPT, que vai responder tudo errado e ele vai achar que é uma sumidade respondendo, entendeu? É verdade. Ou no Google, né? Que é pior ainda. Exatamente. Ó, então, o nome desse doutor é Dr. Flávio Machado. Guarda aí na sua cabecinha, Dr. Flávio Machado, que é então do Instituto Homem, que veio para Foz do Iguaçu, inaugurou a sua clínica aqui, e o telefone de contato é o 0800 123 0777, que é o WhatsApp também, né, doutor? É telefone para ligar ou WhatsApp também. Isso. Sigilo total e mais o Instagram do doutor, que você vai falar com o doutor, que é o Instagram? drflaviomachado.médico. Se o senhor pudesse deixar um único recado para a audiência, qual seria esse recado? Eu vou passar agora assim com o coração na mão para todo mundo que está ouvindo. O primeiro passo é muito difícil. Porque é o primeiro passo que você tem que deixar para trás aquele homem forte, todo poderoso, que nunca pode falhar. Mas é o passo mais importante de todos. Não vão se arrepender. Se derem o primeiro passo em direção à saúde, vocês vão colher coisas boas. Todos. Olha só, viu? O doutor deu um super recado para você e eu vou fechar com a minha 5ª série forte. Posso? Não posso? Não posso. Você quer saber qual é a 5ª série forte? Como diz o ditado, você não pode jogar sinuca com corda. Então, meu querido, cuide bem da sua saúde, né? O bonecão de posto lá, como o pessoal diz, cuida bem de você, que vai dar desdobramento. Você, a sua esposa vai ficar muito mais feliz, a sua namorada. Né? E é você mesmo, com você. Claro. Então, não precisa ficar se fechando aí, ficar com medo. Ai, meu Deus, não sei o quê. E ficar com essas graças que eu acabei de fazer, essa 5ª série forte, falando do outro, e sendo que às vezes você também está com problema e não vai procurar ajuda. Procure ajuda de profissionais, e nós temos uma clínica aqui em Foz do Iguaçu, Instituto do Homem, que é também o nosso parceiro comercial, mas não é por isso. Eu já tinha até falado com a menina, eu disse para ela da agência, olha, mesmo que eu não feche, eu quero falar com esse médico, quero uma entrevista com ele, porque eu realmente sei que nós precisamos de profissionais assim. Com certeza. Doutor, todo o sucesso do mundo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, pessoal da Rádio Clube. Realmente, o fato de a gente estar conversando aqui falando sobre esse assunto demonstra a responsabilidade que vocês têm com a audiência de vocês. Vocês todos que estão ouvindo, se sintam privilegiados, porque é uma rádio diferenciada só pelo fato de estar falando sobre isso. Grande abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Já deu a sua promessa, disse que vai voltar e nós vamos cobrar então o Dr. Flávio Machado aqui na rádio para trazer mais informações. Quero agradecer muito a sua audiência, o seu carinho, desejar, olha, um ótimo dia, uma ótima terça-feira para você. Muito obrigada, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!
Você ouviu Bom Dia Clube. Música, notícias.